Glória a Deus. Deus é bom, o tempo todo bom. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso bom dia a todos vocês que nos assistem, vocês que estão aqui presencialmente. Momento de muita importância estarmos perto da palavra de Deus, e eu convido você para um texto da Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 22, para nós lermos. Hebreus 11, 22. Fácil de memorizar, fácil de decorar, né? 11, 22, 22 o dobro de 11. Um texto que fala a respeito de José. O texto diz assim: pela fé, José, perto de sua morte, pela fé, José, perto de sua morte, fez menção do êxodo ao povo de Israel e deu ordens a respeito dos seus ossos. Pela fé, José, perto de sua morte, fez menção do êxodo aos filhos de Israel e deu ordens a respeito de seus ossos. Amém, queridos? Oremos por essa palavra. Pai amado, Pai bondoso, é bom estarmos aqui na Tua casa, é bom partilharmos Tua palavra. Pedimos ao Senhor que reparta esse pão conosco, que alcance nosso coração, alcance nossa mente, e fale e transforme nossas vidas a partir daquilo que o Senhor quer nos comunicar. Que vasos imperfeitos como nós possamos, Deus, entregues a Ti, sermos usados e sermos usados para a glória do Teu nome, que o Senhor possa ser glorificado nessa manhã, e as pessoas que estão nos assistindo, estão aqui presencialmente, sejam alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Você crê assim, querido? Você crê no nome de Jesus? Amém? Eu convido você a se sentar e juntos fazermos uma viagem no texto da palavra de Deus. Não é uma mensagem fácil para mim, não foi fácil. Estou sendo sincero com vocês, estou pedindo graça de Deus como partilhar isso com vocês, de uma forma que a gente possa entender o que há na Escritura. José é um personagem bíblico interessante, mas para falar dele primeiro, a gente vai dividir esse texto em 5 partes. Eu quero que você use a imaginação agora, se você puder olhar, você que está aqui, olhar para mim, você que está em casa está olhando para a tela, mas assim, eu quero que você pegue um objeto cortante na sua mão, pode ser a faca da cozinha, mas não precisa ser literalmente, só aqui na imaginação, pegue a faca, ok? Está com ela aí na sua mão, está com a faca, está bem afiada. Eu quero que você corte esse texto em 5 partes. Você tem que cortar o texto em 5 partes, ok? Então tá, a primeira parte, corta aí. A primeira parte é pela fé. Cortou? A segunda parte é José. A terceira parte é só uma palavra que nós precisamos: morte, perto da sua morte. Então morte é a palavra. A quarta parte é Êxodo, fez menção do Êxodo aos filhos de Israel. E a quinta parte são os ossos. Deu ordens a respeito dos seus ossos, ok? Eu cortei as minhas 5 estão aqui. Eu vou colocar em ordem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, para que agora a gente possa falar sobre elas. Então a primeira palavra é pela fé. O texto de Hebreus 11 é o texto da fé. É claro que muitos chamam o texto de galeria da fé. Mas sabe, quando eu leio Hebreus 11, a imagem que me vem à mente é de um cristão colocado numa arena, e perto estão os animais que irão destroçá-lo. Porque a escrita do sermão de Hebreus na verdade não é uma carta, né? Hebreus é uma mensagem que foi pregada, é um sermão que está sendo pregado. É mais sermão do que carta. Ele não tem nem aquela introdução que as cartas têm, né? Ele é cara de sermão, cara de pregação. Então, o texto de Hebreus me parece assim: cristãos perseguidos, cristãos que estão enfrentando a morte como uma coisa real, não como uma coisa de ficção. E agora precisam de uma palavra de Deus que os anime, que faça o coração deles firmes, mesmo no momento de tanta dificuldade, de tantas provações e tentações.
Então o texto de Hebreus 11 tem esse primeiro padrão: pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé o universo foi criado, pela fé isso, pela fé aquilo, pela fé aquilo outro. Mas ele diz em um certo momento que essa fé que ele está dizendo, que é muito diferente de crença. Fé não é crença, fé não é imaginação, fé não é pensamento forte, fé não é fazer figa, né? Fé não é fechar o olho com força e querer que aconteça. Fé é conhecimento de Deus. Entenda isso nessa manhã, isso é precioso demais. A gente tem fé porque tem relacionamento com a palavra. Sem relacionamento com a palavra, não há fé sendo gerada, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então quanto mais eu me exponho às Escrituras, quanto mais eu cavo fundo nas Escrituras, mais o Espírito gera fé para que eu creia em momentos de diversidades, em momentos de lutas, porque são nas lutas, nas dificuldades, que esse texto que ficou agora impregnado, impregnado no seu coração. É que eu prometi para Libras que só usaria palavras hoje mais tranquilinhas. Esse texto que foi gravado em você, agora o Espírito Santo usa em momentos de dificuldade. Textos que foram lembrados aqui enquanto cantamos, enquanto adoramos a Deus, nas palavras que foram ditas, né? Versículos que foram citados, são essas palavras que vão nos animar nos momentos, não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos da vida. Mas diz o texto de Hebreus que fé está ligado a testemunho. Olha só que coisa interessante. Duas palavras que eu vou te dar nessa manhã: testemunho e promessa. Testemunho é o nosso olhar para o passado. Eu não estou aqui fazendo uma crítica ao que foi cantado, que nós não olhamos para o passado. É claro, em relação à nossa caminhada cristã, o hino estava perfeito. A Bíblia diz que quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, tem que olhar para frente, tem que olhar para o alvo, tem que olhar para Cristo. Mas não é assim em relação à nossa história de vida cristã. Não é assim. A gente precisa de olhar para trás, porque é para trás que a gente vê o testemunho que foi dado. E Hebreus está fazendo esse retrospecto, né? Esse flashback com a gente, de voltar. Olha, vocês precisam olhar para alguns homens do livro de Gênesis. Isso Hebreus está dizendo para a gente. Eu escolhi 7 homens do livro de Gênesis nessa manhã, para que a gente pense a respeito deles. O primeiro é um trio em primeiro lugar, e depois um quarteto. O trio é Abel, Enoque e Noé. Grave aí: Abel, Enoque e Noé. E o quarteto é Abraão, Isaque, Jacó e José. Dá uma rima então, certo? Abel, Enoque e Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Abel, Enoque e Noé, a palavra que eu vejo quando eu penso neles é movimento. Eles estão caminhando. Abel está caminhando na adoração. Enoque está caminhando, andando com Deus, e não se viu mais. Andava com Deus, e lembra do texto? Andava com Deus, não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Abel está adorando. Enoque está andando com Deus. E Noé está sendo o pregoeiro da justiça, o construtor daquele projeto de Deus. Talvez a gente não veja assim, pastor, ainda em Gênesis, porque as coisas não estão tão ligadas. Algumas a gente precisa, com a graça de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, ligar os pontos. Mas percebam que Abel não é... A gente tem a impressão, quando lê o texto de Abel, por exemplo, que é um jovenzinho, né? E que ele vai adorar, e de repente a vida dele é interrompida. É fato, ele vai adorar e a vida é interrompida. Se ele é jovenzinho, a gente não sabe ainda. Eu acho que não. Mas o que é importante?
Abel é mais que isso. Abel é a restauração da adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. E por isso o homicídio, e por isso a tentativa de Satanás de fazer calar uma adoração genuína, uma adoração verdadeira. Por que eu estou falando isso? Porque se você ler as entrelinhas de Gênesis, e não só as entrelinhas, as linhas mesmo, você vai ver lá. E Enos, a partir dele, passou a buscar e invocar o nome do Senhor. Então assim, o texto de Gênesis está marcando para a gente de forma tão preciosa, tão importante, que Deus está restaurando a adoração verdadeira, o culto verdadeiro. E olha só como isso está acontecendo de forma linda, maravilhosa. Não só agora Abel está morto, mas a adoração continua. Enos está invocando o nome do Senhor. Enoque está caminhando com Deus. E daqui a pouco e esse caminhar com Deus, para mim não é como se ele estivesse andando na rua e indo à padaria, sabe? Não, é um caminhar de missões. É um caminhar de alguém que já entende o propósito da que a palavra de Deus seja manifestada. É alguém que faz tanta diferença no mundo que Deus o toma para si. Se Enoque não fizesse diferença no mundo, ninguém teria sentido falta de Enoque. Você parou para se perguntar que Enoque desapareceu? Quem contou para nós de Enoque? Sendo que de Gênesis de 1 a 6, tudo fica apagado na água do dilúvio. Quem contou para nós tem que ser o terceiro homem da lista, tem que ser Noé. Então, para mim, Noé não é só a pessoa que coloca animais em uma arca e vira história bonitinha de criança. E é bonita mesmo. Mas não, Enoque tem uma missão de levar tudo que é oral, tudo que é texto, tudo que é sagrado para o novo mundo, porque Noé representa a nova criação. Já pensou você sair daquela arca? A gente sempre pensa em Noé entrando na arca. Agora pense em Noé saindo da arca, vendo o mundo todo destruído. Não tem açougue para comprar carne, não tem padaria para comprar pão, não tem supermercado, não tem absolutamente nada. Tudo que tem a partir de Noé é reconstrução, é recriação, é novo. E Noé precisa contar uma história para nós, tão bem contada que Sem, Cão e Jafé reproduzam os filhos dele. Tão bem contada que Abraão reproduza para Isaac, que Isaac conte para Jacó, que Jacó conte para José, que José conte para Efraim e Manassés, que atravesse as histórias da Bíblia e chegue até nós essa maravilha. Porque como é que a Bíblia chegou até nós? Como é que Moisés soube que Enoque andou com Deus para escrever num livro que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus tomou para si, né? Você não precisa acreditar que Moisés só esteve lá recebendo revelações, assim, textos e textos. Porque não é assim na escrita da Bíblia. Você vê os homens indo atrás, pesquisando, colhendo testemunhos, buscando informação. E é claro, sobretudo sendo usados por Deus, inspirados por Deus, soprados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Abel, Noé e Enoque, Abel, Enoque e Noé, eles são movimento, porque fé é movimento. Fé é obediência em ação. Se a fé não te pulsa de um ponto A para o ponto B, se a fé não te carrega, se a fé não te leva, não te impulsiona, se isso não for, não é fé, é crença. E crença, todas as religiões vendem muito bem para os seus adeptos. Todos eles creem em alguma coisa, todos eles acendem vela, rezam para mortos, todos eles fazem alguma coisa de religiosidade. E às vezes de forma mais intensa que a gente, se cortam, porque creem em alguma coisa. Mas não é isso. Fé, ela te leva de um lugar para o outro, movido por uma palavra de Deus. E olha como o Espírito Santo de Deus está fazendo esses homens andarem. Não só o movimento de Abel, de Enoque e de Noé, mas não. Agora nós temos o quarteto fantástico. Agora nós temos Abraão, Jacó, Isaac e José. E quando eu vejo esses 4 homens, qual é a palavra que me liga um ao outro? A palavra que me liga de Abraão a Isaac, Jacó e José é poço. Você está brincando. Poço, tem tanta palavra bonita na Bíblia. Você vai achar poço. Mas olha só, pense lendo Gênesis. O poço, é claro que o poço é uma questão de subsistência. É claro que o poço era necessário para tantas coisas. Mas Abraão está cavando poços. Diz o texto de Gênesis que os inimigos enterram os poços de Abraão.
Mas diz uma outra coisa mais interessante, que Isaac, que era um filho que andava nos passos do pai, observe a vida de Isaac, ele procura fazer tudo como Abraão fez. Ele vai buscar uma esposa lá na Mesopotâmia, inclusive. Jacó também faz a mesma coisa. Porque eles têm padrão de referência da Sara, que era muito bonita, né? Que faz parar reis no livro de Gênesis. Olha só, que coisa linda. Abraão cava os poços são enterrados. Isaac reabre os poços, marca o dia da inauguração e coloca o nome que o pai deu aos poços. Porque se um poço chamava Deus me ouve, se um poço chamava ao Deus Altíssimo, se um poço chamava Deus está aqui, isso tem que ser marcado, isso tem que ser guardado, porque o poço revela um momento onde esses homens tiveram um encontro com Deus. O poço está em Abraão, o poço está em Isaac. Eu vou pular Jacó, mas volto nele. O poço está em José. José é lançado em um poço. Mas o poço que Jacó cavou, esse poço tem uma importância muito grande para a gente nessa manhã. Porque o poço que Jacó cava é um texto que quase não é citado no livro de Gênesis. O poço de Jacó vai aparecer no final dessa mensagem de novo. O poço de Jacó é o poço da reconciliação. É o poço que Jacó cava quando finalmente ele abraça Esaú. Quando finalmente ele encontra o perdão, a restauração. E aquele Jacó que buscava tanto a bênção, aquele Jacó que dava o nó, que puxava o tapete, aquele Jacó esperto demais, agora tem um encontro com Deus, agora tem a coxa ferida, agora manca de uma perna, mas agora tem o coração totalmente em Deus, totalmente restaurado. Jacó é um novo homem. Guarde Jacó aí, guarde Jacó para o final. Bem, eu disse que o texto de Hebreus 11, 22 começa dizendo pela fé. Pela fé quem? Pela fé José. José é um nome comum, não é verdade? O último censo nosso diz que são 7.781.515 pessoas no Brasil com o nome de José. Um nome comum, mas uma pessoa totalmente incomum. E que interessante, da trajetória de José, tem tanta coisa boa para dizer que José fez por fé. José pela fé sonhou. José pela fé saiu do poço. José pela fé foi vendido por mercadores de escravos e chegou no Egito. José pela fé foi trabalhar na casa de Potifar. José pela fé vence toda aquela traição, toda aquela enganação, supera a prisão. José é restaurado. José pela fé é o segundo homem no Egito. José pela fé perdoa seus irmãos, abraça seus irmãos. Pela fé José é exemplo de restauração, de alguém que chega lá em cima, mas que ainda continua com o coração no lugar que precisa. José é um exemplo para nós em todos os sentidos. Mas o que agradou a Deus foi José ter dado ordem a respeito dos seus ossos. Porque é isso que a Bíblia diz que José fez, pela fé que marcou e que merece estar em destaque na sua Bíblia, no livro de Hebreus. Então, só retomando aquele exemplo, para que fique na sua mente. É mais que uma galeria de exposição de troféus. É alguém que está lá no meio da batalha e que agora tem uma nuvem de testemunhas. Porque quando termina Hebreus 11, vem Hebreus 12. E Hebreus 12 está continuando a ideia, dizendo assim: olha, e agora nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Só as do presente? Não, a do passado. É como se você, como cristão, estivesse lá na arena, os animais prontos para serem soltos, e você olhasse no meio da multidão e você identificasse Abel. Olha, lá está Abel com a veste manchada de sangue, e o sangue dele está testificando que vale a pena crer. Olha, lá está Enoque que andou com Deus. Vale a pena crer até o último instante, até o último momento da sua vida. Não é só como você começou a caminhada, é como você vai morrer nessa vida aqui que conta. Conta aqui qual será a sua última palavra, qual será a sua última expressão. Conta muito, porque a sua última palavra, a sua última expressão vai dizer quem você foi, vai dizer o que te trouxe, vai dizer o que te impulsionou, o que te motivou, o que encheu o seu coração. Pela fé, José, terceira parte do texto,
Fizemos primeira, pela fé. Está aí, Misael, comigo? Pela fé, José. A terceira, pela fé, José perto da sua morte. Deixe-me falar de morte e retomar esses homens. Abel tem a morte por traição, né? Caim foi cruel, foi frio, foi desumano com Abel. E o sangue de Abel, diz a Bíblia, que o sangue clama na terra. Mas o livro de Hebreus tem uma pérola para nós. Ele diz assim que se o sangue de Abel clama na terra, o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, não vai abalar simplesmente a terra. A Bíblia diz que ele vai abalar céus e terra. Ele já fez um estrago na hora, no bom sentido da palavra, né? Deixa eu colocar entre aspas essa palavra, estrago. Mas ele já fez um barulho, vamos trocar a palavra, um barulho na hora da crucificação de Jesus, não é? O sangue na terra produzindo terremotos, sepulcros abertos, ressurreição de mortos, véu do tempo se rasgando, já está abalando a terra e está abalando os céus também. Principados, potestades, domínios, tudo se sujeita agora ao nome do Filho de Deus, ao Filho amado. Porque na terra, nem debaixo da terra, nem sobre a terra, não há um nome maior que o nome de Jesus. Não há um sangue tão precioso quanto o sangue da nova aliança. Pela fé o sangue de Abel clama. Pela fé o andar de Enoque é o andar do justo. Pela fé Noé foi chamado pregoeiro da justiça. E todos eles viram a morte. Enoque dá um drible na morte. Noé, por sua justiça, diz a Bíblia, condena todo o mundo da sua época. Então ele viu os horrores da morte, porque ele viu toda uma humanidade ser destruída. Abraão, justificado por sua fé, chamado na Bíblia pai da fé entre os judeus. Jacó e Isaac, eu estou deixando Jacó para o final, porque tem uma história do Jacó especial. Isaac e Jacó são chamados de abençoadores no final da vida deles. Aliás, no texto de Hebreus, fala que Isaac, perto da sua morte, abençoou. Jacó, perto da sua morte, abençoou. Mas não foi só isso. Pela fé, José, perto da sua morte, fez menção do Êxodo. Mas espera aí, como fez menção do Êxodo? O texto que a gente está falando é Gênesis 50, final de Gênesis 50, o último capítulo, a última página do livro de Gênesis. Como é que ele fez menção do Êxodo, se o Êxodo é a página seguinte? Porque ele fez de forma profética. Porque ele profetizou naquele dia. Ele disse assim, olha, certamente eu estou morrendo. José disse lá no final do texto de Gênesis 50, eu estou morrendo, mas Deus certamente nos visitará. Eu estou morrendo, mas Deus certamente nos visitará. São as palavras de José, as últimas palavras de José. Ele faz menção do Êxodo. Considere isso, considere que José, quando restaurado, tem aproximadamente 37 anos. Ele fica 20 anos longe do pai, dos 17 aos 37 anos. Se nós considerarmos isso, que ele tem ali perto dos 40 anos, ele vive até 110 anos. São mais 70 anos para ver a terra de Gósen prosperar. Então o que está rápido para a gente na página de Gênesis, e está rápido para a Libra na interpretação, mas o que está rápido para a gente na página de Gênesis, demora tempo para chegar no Êxodo. Até que se levante um novo faraó que não conheça José, até que o povo de Israel sejam milhões na terra de Gósen. Bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Que pela fé, José, perto da sua morte, profetizou a respeito do Êxodo. Mas não só isso, ele deu ordens a respeito dos seus ossos. E agora, finalmente, eu chego na mensagem que é o que eu queria compartilhar com vocês. Os ossos de José têm uma importância muito grande na Bíblia Sagrada. E essa viagem que eu convido você agora a ficar mais esperto para fazermos juntos. Tudo começa com Abraão. Abraão foi chamado, saiu de Ur, foi para Harã e depois, mais tarde, com seu sobrinho, com a sua esposa, os seus servos, Abraão chega na terra que será no futuro a terra de Israel. Quando Abraão chega, ele tem um encontro com Deus.
e ele faz o primeiro altar. O primeiro altar que Abraão faz, e depois Abraão circula, vai para o Egito, enriquece no Egito, volta mais rico ainda, e volta para o lugar de origem. Como se chamava o lugar de origem? O lugar de origem se chama Siquém. O que é Siquém na Bíblia? Siquém é Sicar. Grave esse nome, Siquém. Abraão marcou aquele território como um lugar da presença de Deus, um lugar onde se encontrou com Deus. Mais para frente, Jacó compra o campo, cava um poço, e agora eu chego no Jacó para contar a história para você. Compra um campo, cava um poço, e esse poço vai ter uma importância muito grande na história que nós vamos chegar lá na frente para eu concluir. Abraão faz o primeiro altar, Jacó compra o campo e cava um poço, e José dá ordem para eles sobre os seus ossos, para que eles sejam levados e enterrados na futura terra de Israel. Esses ossos vão andar com Moisés. Quando você olha o texto da saída da Páscoa, de Gênesis 13, Moisés está carregando os ossos de José pelo deserto. Esses ossos vão andar todo o deserto. Esses ossos vão chegar em Canaã, e agora Moisés já fez a passagem para Josué. Josué está conquistando a terra de Canaã. E no final do livro de Josué, capítulo 24, lá em Siquém, ele vai enterrar os ossos de José. Repita comigo aí, você que está em casa, você que está aqui. Siquém. Porque Siquém foi comprado por Abraão, a terra foi... Siquém foi colocado um altar por Abraão, comprado por Jacó, dado como possessão a José, está lá no texto de João, capítulo 4, dado como herdade, como possessão para José. José é carregado por quase 600 anos, os seus ossos carregados, uma história sendo contada. Agora você entende por que é profético. É profético porque quando esse povo estava lá em Israel, sofrendo na escravidão, as duras penas do Egito, eles olhavam para esses ossos eram a referência. Esses ossos não são simplesmente ossos, esses ossos são a mensagem de que Deus certamente nos visitará. Eu quero desde já perguntar para você: onde você tem cavado poço na sua vida? Onde você tem cavado poços na sua vida? Quando foi que Deus curou você? Você marcou um território, você marcou um poço lá, você como fez, como diz a Bíblia, você guardou o memorial de quando Deus te deu o filho que você não podia ter. Você marcou isso como memorial de que Deus naquele dia visitou você, quando você estava desempregado, orando por emprego, quando você ainda não tinha passado naquele concurso. Você marcou o dia que o seu nome saiu no edital lá de classificação e você passou no concurso e agora você está empregado. Você marcou o dia da sua promoção, você marcou aquilo. Você entende que isso é Deus que está te dando, são poços que precisam ser cavados, porque essa história da sua vida não pode morrer na sua vida, porque você é parte de uma história. Se José não tivesse entendido, preste atenção nisso, se José não tivesse entendido que a história não terminava nele, ele teria sido enterrado junto com Jacó, porque Jacó acabara de morrer e sido enterrado lá. Mas ele entende que ele também é uma posse do Egito, uma posse transitória. Ele olha para o seu povo e ele, por revelação de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, como diz o Novo Testamento, habitando no Antigo Testamento, ele entende que é necessário que o seu povo passe pelo Egito, que o seu povo viva no Egito. E se os egípcios, arrogantes como foram na época que se levantou o novo faraó e se esqueceu de José, talvez dizendo: nós nunca vamos escolher e nós nunca vamos querer um mestiço para governar a gente. Nós não aceitamos que esse povo hebreu, esses criadores de gado,
Eles invadam a nossa terra, porque nós somos os grandes egípcios. Nós somos os homens das pirâmides. Nós somos os homens das grandes construções. Nós somos os cientistas, nós somos o império. Nós não aceitaremos que esse povinho, nós não aceitaremos que esse Galileu, quem ele pensa que é, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas Deus levanta, Deus escolhe, e Ele põe onde Ele quer colocar, e Ele faz, e Ele coloca o nome dEle, e Ele assina embaixo, porque Ele é Deus. E quando Ele faz isso, Ele insulta o Egito, porque dentro do Egito, aquela criança que nadou nas águas do Nilo, agora está dentro do palácio, sendo criado como filho de Faraó, e quando chega a hora, ele diz: não, eu não sou filho de Faraó, eu não aceito isso, eu quero as minhas origens entre o povo hebreu, é de lá que eu vim, lá tem história, lá tem Abraão, lá tem Isaac, lá tem Jacó. Quem são esses faraós? Quem são eles diante de Deus? Quem são eles? E o mar vermelho agora testemunha, e o grande mar agora testemunha, porque eles estão lá agora enterrados, mortos. E um dia diante do Filho de Deus, quando bradar a voz daquele que mexe com toda a terra, daquele que sacode o universo, porque pela fé, Deus pela fé, Ele bradou uma palavra de vida no universo, e Ele disse: haja luz, e houve luz. E quando Ele bradou a palavra de fé dEle, que é Jesus Cristo, nada mais acontece nesse planeta, nada se move, nada se cria, sem que o Filho de Deus tenha autoridade sobre isso. Então não existe mal, não existe pandemia, não existe nada que não se submeta ao poderoso nome de Jesus, que agora, pelo sangue da nova aliança, abala céus, abala terra. Eu acredito que você possa dizer glória a Deus, eu acredito que você possa dizer aleluia. Deus está escrevendo a sua história. Não deixe que o seu poço seja enterrado, não deixe que o seu poço seja enterrado. Ele te curou, e Ele tem dito a você que você precisa testemunhar da cura. Ele te salvou, e Ele tem dito para você: conte a respeito da salvação, conte o dia que Ele te encontrou, que Ele te tirou das garras do inferno. Quem era você? Quem era eu, perdido pecador? Mas a maravilhosa graça, a amazing grace, a graça eterna de Jesus, ela encheu seu coração um dia, e você não pôde se conter, porque Deus te arrastou com seu amor. Porque Ele diz assim no livro do profeta, que Ele vai para o deserto buscar a sua noiva. Não é uma noiva limpa, é uma noiva que tem as vestes sujas, é uma noiva que está manchada, mas Ele vai ao encontro da mulher manchada, da mulher perdida chamada igreja, e abraça a igreja e diz: olha, eu sou o seu esposo fiel, eu sou o seu esposo fiel. Eu vim para redimir você, eu vim para redimir você nessa manhã, eu vim para encher teu coração nessa manhã. O Espírito Santo diz isso para nós. Pela fé, José, perto de sua morte, fez menção do Êxodo e deu ordem a respeito dos seus ossos. Hebreus 11 é uma palavra de fé. Tem um padrão de fé lá, pela fé. Tem um padrão dos homens comuns em Hebreus 11. Os homens que estão lá não eram heróis, eram seres humanos, eram falíveis. Não preciso contar diante deles, de todos eles, mas todos eles eram falíveis. Abraão era um mentiroso, mentiu mais de uma vez. Mentiu para enganar o rei do Egito, mentiu novamente depois dizendo que Sara era sua irmã. Ah, você está dizendo que mas ele falou uma meia verdade, mas não existe meia verdade. Toda meia verdade é uma mentira. Ele mentiu. Jacó enganou. Eu posso dizer de todos eles. E você também, você conhece a Escritura. A Escritura nunca escondeu nada de ninguém. Escancarou Davi e o pecado dele. Mas Deus sempre estende a sua graça, sempre estende o seu amor, sempre estende a possibilidade de restauração. Eu quero terminar com você em um texto de João 4 e depois de Gênesis 49. Abra lá, você vai gostar de ler isso. Vai encher teu coração de alegria, como as Escrituras se encontram, se encaixam, como tudo isso foi feito de maneira perfeita pelo Espírito de Deus.
João 4. Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Agora você entende porque era necessário que ele passasse por Samaria? Tanta história que havia sido enterrada lá, toda essa história precisava ser revista. Você entende que Jesus Cristo, que encontra com a mulher no poço samaritana, não é só Jesus, é o Cristo. Você entende que ele estava com Abraão naquele dia, quando foi feito o primeiro altar? Que era ele que estava sendo adorado naquele primeiro altar? Que era o Cristo que estava com Jacó, quando Jacó cavou o poço, e depois deu como herança para José, que não foi simplesmente uma escolha, era uma direção do Espírito Santo. Você entende que era o Espírito de Cristo fazendo tudo isso, fazendo tudo se encaixar? Olha só, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Que Sicar que é essa? É Siquém, é a mesma cidade. É a mesma cidade onde Abraão fez o primeiro altar. É a mesma cidade que foi comprada por Jacó, que foi dado como herança. É a mesma cidade que ossos de José foram carregados 600 anos e enterrados ali. Mas porque justamente ali, perto, olha só o que o texto diz, querido. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Olha o que a Bíblia está fazendo com a gente. Tinha necessidade disso estar sendo dito aqui? Se é a história da mulher samaritana que está querendo ser contada? Tinha necessidade? Lógico que tinha. Lógico que tinha, porque essas coisas precisam se encontrar. Nada está escrito assim, fortuitamente, de graça, de qualquer jeito. Nada está escrito nessa palavra que não se encaixe, que não faça sentido. É que a gente precisa cavar mais fundo. Deixa o texto crescer em você. Quando você encontrar um versículo bíblico, fique com ele, repetindo com ele, andando com ele. Deixe que ele entre na sua mente, que ele vá para o seu coração. E aí o Espírito Santo vai juntando as peças. Mas a peça não termina. Ele encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó. Os ossos de José estão enterrados ali perto. Ali perto estão os montes Ebal e Gerizim, que a mulher cita. Olha, os nossos pais dizem que a gente tem que adorar naquele monte. E vocês, judeus. Mas o mais interessante que eu quero pegar dessa história só, nos 4 minutos que eu tenho, olha só. Ele diz assim: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem é que está falando com você, olha o que Jesus está dizendo para ela. Se você soubesse quem é que sentou na beira desse poço, se você soubesse que eu sentei na beira desse poço com Jacó, e ela na infantilidade dela está perguntando: mas você é maior que meu pai Jacó? Eu sou zilhões de vezes maior que Jacó, ele diria para ela. Você não sabe quem você encontrou, mulher, nesse poço agora. Você não entende. Você vai me pedir água e eu vou te dar água da vida. Essa água vai brotar dentro de você, vai expulsar para a vida eterna, porque isso não vai se conter mais. Ninguém pode conter alguém que teve um encontro real com a água da vida. Você não está contido mais. Isso impulsiona seu coração, isso ferve dentro de você. Glória a Deus. Agora venha para o final, querido, porque eu guardei o finalzinho para você. Gênesis 49, e é o final mesmo. Assim, quando o pastor fala que é final, tem mais meia hora, mas não, dessa vez não. 2 minutos. Talvez você nunca tenha ouvido pregar nesse texto. A gente está devendo ainda para muitos textos da Bíblia, né? Esse é um deles. É a primeira vez que eu olho para esse texto de verdade, assim, com a intenção de compartilhá-lo. Gênesis 49, verso 22. Eu quero terminar abençoando a sua vida, você que está em casa, você que está aqui, com a bênção de José. Dá para escrever um livro sobre a bênção de José. 49, versículo 22. Olha o que Jacó disse, o abençoador Jacó, não o enganador. Nunca chame Jacó de enganador. Não. Não tem eis isso, eis aquilo no reino de Deus, não. Né? A mulher não é traição chamar o texto da mulher de mulher adúltera. Ela encontrou com Jesus, querido. Ela não é adúltera, não é verdade? Ela não é. Simão não é leproso mais. Senão ninguém estaria na casa dele comendo, né? Ele é o ex-leproso talvez, mas chamá-lo de ex também. Mas é que a Bíblia quer identificar que ele tivera lepra. Mas o Evangelho não estigmatiza você, não marca você. Quem agora está em Cristo é nova
Criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, tudo. A bênção, vamos lá. 1 minuto e 20 segundos. José é uma árvore frutífera. Está comigo lá? Gênesis 49, 22. José, olha o que Jacó diz. Olha, irmã Rosa. José é uma árvore frutífera. A árvore frutífera à beira de uma fonte. A árvore frutífera à beira de um poço. Poderia a tradução dizer. José é isso. Os galhos de José passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, querido, o seu arco permanecerá firme. Os seus braços nessa pandemia permanecerão fortes, é a palavra de Deus que nós queremos para a sua vida. Você será ágil, pela mão do Todo-Poderoso de Jacó. Olha quem que Jacó invoca. Pelo nome do pastor, o poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que ajuda você que está nos ouvindo, que o abençoa com bênçãos dos altos céus. Deus te abençoe nesse dia, com bênçãos dos altos céus. Você crê, querido, que você está recebendo a bênção de Deus nessa manhã? Bênçãos dos altos céus, olha só, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade. Receba aí, querido, a bênção da fertilidade e a bênção da fartura. Bênção da fartura, a bênção da fertilidade. Pare de dizer que você não quer ser rico, querido. Deixe Deus te abençoar. Se você está dizendo que não quer, Ele não vai fazer. Você tem que querer. Essa é uma boa prosperidade. Agora a questão é o que você fará com a riqueza que Deus te der. O que você está fazendo com a riqueza que Ele já te deu. Essa é uma outra questão. Porque a bênção, a pessoa pode se perder na própria bênção. Mas não querer a bênção, fechar as portas, não. Ah, mas são poucos ricos que vão herdar o reino do céu. É verdade, a Bíblia diz isso também. Então é bom você ser um rico com juízo. Mas seja um rico, você pode fazer muito mais pelo reino com a sua riqueza do que com a sua pobreza. Queira isso, você pode fazer muito mais. Isso não é teologia da prosperidade. Isso não é para você sair daqui dizendo que vai ganhar carro, que está te dando uma casa. Mas tomara em Deus que você ganhe mesmo e Deus te dê muitas. E você reparta e abençoe. As bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre seus irmãos. Que todas essas bênçãos repousem sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Deus te abençoe nessa manhã. Obrigado pela oportunidade de partilhar a palavra de Deus.